Prezados irmãos e amigos, mais uma vez, boa noite. É com grande alegria, satisfação, que vamos para a primeira live deste novo ano, que está começando agora, e vai começar com o pé direito, aqui na Agenda Espírita Brasil, porque hoje nós vamos ter um banquete de luz, como a gente costuma falar, semanal, com um convidado muito querido, vocês vão ver, conhecido de muita gente, e a gente não vai falar o nome agora. Quem foi no nosso site já sabe, né? Foi lá, visitou, sabe, aquele nosso convidado especial de hoje. Quem não pôde ou não teve tempo, aguarde um pouquinho que a gente vai trazê-lo e vai apresentá-lo com muito prazer, porque para nós foi uma grande alegria ter a aceitação dele de estar aqui conosco esta noite. Então, nós vamos ler uma página do livro Vida Feliz, pelas mãos abençoadas de Divaldo Franco, através da benfeitora de todos nós, Joana de Ângeles. E Joana não é só benfeitora de Divaldo, é benfeitora de todos nós. E a lição 106, que Joana nos fala desta forma. A tristeza é mensageira de sofrimento. Não te prendas a ela, nem te permitas contaminar pelos seus miasmas. É certo que nem todos os dias são claros e ricos de alegria. Há ocasiões em que o sofrimento parece dominar os quadros da tua atividade. No entanto, examinadas as dificuldades e sentidas as dores, faz sol íntimo afugentando a tristeza da tua mente, a fim de que, mais facilmente, supere os acontecimentos provacionais. O cultivo da tristeza abre campo a várias enfermidades da mente, da emoção e do corpo. Então, muito cuidado com a tristeza, né? É o recado da nossa Joana de Ângeles para a noite de hoje. Então, nós abraçamos todos os nossos queridos amigos que nos prestigiam semanalmente e vamos acalmar nossa mente e nosso coração, elevar nosso pensamento, trazer a nossa tela mental a doce, serena, meiga e amiga figura de Jesus e conversar com ele. Amigo e mestre Jesus, divina estrela, mais uma vez aqui estamos, teus irmãos, Senhor, rogando-te teu amparo, tua paz, tua luz, para a tarefa desta noite, a mensagem consoladora do teu Evangelho. Te pedimos tuas bênçãos, teu amparo, tua inspiração, Senhor, para o nosso convidado querido, que estará servindo o banquete das tuas mensagens superiores para o nosso espírito tão sequioso da tua presença. Que a tua paz o envolva a todos nós, a todos os amigos que estão prestigiando esta nossa atividade, os que estão presentes agora, aqueles que assistirão depois, todos possam receber teu amparo, tuas bênçãos, divino mestre. Se conosco mais essa vez, que assim seja, Senhor. Muita paz. Então, minha gente, eu vou trazer agora para nós o nosso convidado. Tá aí, nosso amigo Sérgio Cherny. Ele é exatamente o convidado da noite de hoje. O Sérgio é médium, escritor, expositor espírita, psicanalista, estudioso da medicina espiritual. Nascido na cidade de Birigui, no interior de São Paulo, divulga a doutrina espírito consolador, prometido pelo nosso mestre Jesus, há 10 anos. Apresenta às segundas-feiras o programa Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita,
pela Rai TV, a Rede Amiga Espírita. E às terças-feiras apresento o programa Energia Viva, renovando consciências. É presidente da Casa Espírita Companheiros da Luz, onde, através desta, desenvolve atividade de cirurgias espirituais desde o ano de 2013, sob o comando do médico espiritual Dr. Ludwig e toda a sua equipe de socorristas espirituais. É autor do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita pela editora Boa Nova, que desvela a verdadeira medicina integral, demonstrando a necessidade da junção entre a medicina convencional nossa, né, e a espiritualidade. Então é esse o nosso convidado querido. Nós vamos dar a ele boas-vindas, dizer, meu caro Sérgio, que é uma alegria, uma satisfação imensa recebê-lo em nome de toda a Agenda Espírita Brasil. Agradecemos sua boa vontade de estar aqui conosco hoje. Te passo a palavra, sinta-se em casa, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Francisco. Boa noite a todos os nossos irmãos que carinhosamente já nos abraçam nessa noite abençoada, nessa noite de terça-feira aí, felicitando um ano novo de 2023, que seja abençoado com muita saúde, com muita paz. Eu quero agradecer imensamente o convite do Francisco através da Agenda Espírita Brasil. Nós conversávamos antes aqui de adentrarmos ao vivo que a pandemia ela tem facilitado esses encontros. Então, é de grande alegria poder conhecer esse irmão, trabalhador da doutrina espírita, e hoje, através aqui da videoconferência, através das lives, nós possamos estar juntos e refletir na temática da noite, que leva o nome de omissão. Então, a gente vai buscar ler aí este capítulo do livro Justiça Divina, capítulo 19, onde, através das orientações de Emmanuel, nós vamos buscar trazer as reflexões que possam impulsionar o nosso crescimento íntimo, o nosso crescimento espiritual. Estou vendo aqui novamente boa noite, boa tarde de tantos irmãos, companheiros, amigos que já nos acompanham aí através dos programas, das lives. Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que vão assistir futuramente também possam sentir o nosso abraço, possam sentir o nosso carinho. Então, para a gente iniciar, pessoal, a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre o tema da noite, que é a omissão. Para a gente entender um pouco antes de adentrarmos ao texto, eu busquei no nosso dicionário o significado de omissão. Então, olha que interessante hoje, quantas questões a gente vai buscar compreender pelo olhar da doutrina espírita. Eu confesso que, estudando essa temática, buscando mais profundo, assim, entender a omissão, a gente acaba por ficar até meio que com vergonha de nós, diante daquilo que nós estamos fazendo. Será que estamos fazendo todo o bem que nós podemos fazer? Será que nós não estamos sendo omissos em certas questões? Será que nós estamos seguindo os postulados de nosso Mestre Jesus? Ou, para estar bem para com a sociedade, nós vamos nos omitindo, vamos nos resguardando para criar esse verniz social? Então, diante do estudo da noite, vamos juntos nas observações. Então, buscando o significado de omissão, nós encontramos que omissão é o quê? Falta de ação no cumprimento de um dever. Não dizer ou de deixar de dizer alguma coisa. Não fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Omitir socorro. Olha só que interessante. E também ausência de atenção e de cuidado, ou seja, negligência. Olha só quantas questões só pelo dicionário que nós possamos aqui iniciar, antes de realmente adentrar o texto que é belíssimo, de Emmanuel, no significado de omissão. Falta de ação no cumprimento de um dever, ou seja, o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos oportuniza como ferramenta de auxílio a nós e também de auxílio ao próximo. Porque quando a gente vai falar da mediunidade, quando a gente vai falar no aspecto da doutrina bendita dos espíritos, dos trabalhos espirituais, nós precisamos
ter esse olhar para conosco, entendendo sempre que, diante de tudo aquilo que eu estou ofertando ao outro, eu sou o primeiro a ser beneficiado. E se estou participando, se reencarnei com essas ferramentas que facilitam o meu crescimento e que facilitam a interação para com os espíritos, eu não posso ser omisso. Eu preciso buscar, através de toda a movimentação espiritual que se dá, essas ferramentas que possam nos auxiliar. Não dizer ou deixar de dizer alguma coisa, ou seja, novamente, o que estamos aqui comentando, o que nós estamos deixando de falar, o que nós estamos deixando de propagar de bom, de belo, a todos aqueles que se aproximam de nós, ou a todos aqueles que passam pelas nossas vidas e deixam ali as suas marcas. Não fazer ou deixar de fazer alguma coisa, aqui novamente nós voltamos ao trabalho ofertado a nós como benefício ao nosso espírito. E algo que me chamou muita atenção quando a gente busca o significado, ele vem nos dizer que é uma omissão de socorro, deixar de omitir socorro. Olha isso na questão espiritual. Eu nunca me esqueço, nosso irmão Francisco muito bem aqui informou ao início, nós desenvolvemos há 10 anos um trabalho de cirurgias espirituais, onde atendemos a muitos irmãos, atendemos a muitas necessidades. E um belo dia, quando um de nossos irmãos, assim, nos ligava e nos pedia socorro, naquele momento, pela correria do dia a dia, eu disse, nós vamos mais tarde à casa espírita, nós vamos atendê-lo. E aí, um dos espíritos que dirige a instituição se aproximou e disse, o socorro, quando é muito discutido, ele chega tarde. Então, olha só o que essa palavra, essa pequena palavra, omissão, ela acaba por trazer como forma de reflexão. Nós precisamos refletir diariamente, e eu tenho, desde o dia que Francisco me convidou, quando eu busquei estudar mais profundamente a omissão, e principalmente esse texto que nós vamos refletir de Emmanuel, eu tenho feito essas perguntas. O que eu estou omitindo? O que eu não estou propagando dentro das possibilidades que eu tenho? O que Jesus está me proporcionando e eu não estou conseguindo enxergar ou alcançar? E uma última, do significado, a ausência de atenção e de cuidado. Quando também nós não temos esse cuidado para conosco, ou para com o meio, para com o próximo, nós estamos aí também omitindo. E agora nós vamos adentrar ao texto, nosso irmão já colocou aqui, para quem quiser depois estudar ou buscar, do livro Justiça Divina, capítulo 19, o título que é ali traçado é a omissão, e ele começa, a primeira frase que Emmanuel nos traz como reflexão é a seguinte, asseveras não haver praticado o mal, contudo reflete no bem que deixastes à distância. Olha que interessante, pessoal. Quando a gente busca refletir nessa frase, a gente sempre ouve muito, às vezes as pessoas dizendo assim, eu não faço mal, eu estou aqui, eu faço as minhas preces, mas não faço mal a ninguém. E o bem que eu estou deixando de fazer? E a oportunidade que eu tenho de proporcionar ao outro aquilo que a própria experiência da minha existência traz como forma de crescimento e que eu deva compartilhar para com os nossos irmãos. Então, a gente fica meio que em cima do muro, e quando nós chegarmos, retornarmos ao plano espiritual, não será perguntado para nós das nossas posses ou daquilo que eu construí materialmente, falando, e que com o tempo isso se esvai, porque é um empréstimo apenas de Deus para que possa favorecer a minha existência. Mas vai me ser perguntado o que de bom, o que de belo eu proporcionei ao outro, e o que de belo e de bom eu proporcionei também ao meu espírito. E falando sobre essa omissão, quando a gente deixa de fazer o bem, quando a gente observa apenas ali o mal e não consegue interagir com o belo, com o bom, no Livro dos Espíritos, a questão 932, ela é muito interessante, que ela vem fazer uma pergunta justamente dessa omissão. Ele pergunta assim para os espíritos, por que no mundo
tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons. Olha que pergunta interessante. O que nós compreendemos hoje? Que nós estamos vivendo um planeta ainda de provas e expiações, ou seja, um planeta que, pela observação espiritual, pelo olhar espiritual, ele é considerado como um grande hospital. Então, entendemos que nesse hospital, aqueles que estão reencarnados, aqueles que estão transitando por essa escola, por esse hospital, são doentes da alma. Então, nessa questão, perguntam aos espíritos, por que no nosso mundo a influência dos maus sobrepuja a dos bons? E olha que resposta interessante dos espíritos, 932. Por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes quiserem, preponderarão. Olha que reflexão interessante quando a gente vai falar de omissão. Será que apenas não fazer o mal, então, é providência? Será que eu não preciso, entendendo que nós somos energia e que tudo aquilo que eu faço ao outro, ou que tudo aquilo que eu proporciono ao meu espírito é uma corrente eletromagnética? Aquilo que eu estou buscando levar ao cosmos através dos meus pensamentos, através das minhas ideias positivas, através de tudo aquilo que eu nutro no meu espírito ainda, em busca evolutiva, eu estarei também contaminando o outro, de forma positiva ou não. Então, quando essa pergunta é direcionada, falando justamente por que os maus ainda estão acima dos bons, ele vem nos dizer, por fraqueza nossa, por não divulgarmos o bom, por não falar do belo, por não falar daquilo que realmente é uma construção e uma centelha, porque todos nós somos espíritos imortais, embora momentaneamente num corpo físico, mas trazemos na nossa assinatura, no nosso DNA, toda a centelha divina. Então, todos nós, independente de no momento nos observarmos como pessoas más, no sentido da palavra que eu digo, por ignorância das leis divinas, hora ou outra estaremos ascendendo a espíritos puros, estaremos ascendendo a oportunidades que nos favoreçam a nossa caminhada. Então, o olhar hoje que eu tenho diante da omissão precisa ser realmente aquilo que eu estou deixando de fazer de bom ao outro, aquilo que eu estou deixando de fazer de belo, proporcionando sempre com a ideia de que o que eu proporciono ao outro, estou proporcionando ao meu espírito. E com frequência, meus amigos, o que nós observamos? Que por estarmos ainda nesse planeta de provas e expiações, nós acabamos por nos comprometer com o mal. Por quê? Porque é vibração, é sintonia, é algo que nós vamos vivenciando no nosso dia e que ainda o nosso espírito, por ser ainda uma aquisição muito recente, nesse estado hoje humano, nós estamos ainda muito mais perto do ponto de partida do que realmente na chegada. Então nós vamos nos comprometendo com o mal, e acredito esse ser a maior contradição humana. Por quê? Por que não fazer o bom? Por que não resgatar aquilo que é belo? Porque as experiências também, que embora o nosso olhar observe como ruim, elas estão trazendo o que eu preciso de crescimento ao nosso espírito. Tem uma observação de Paulo, que eu acho muito interessante, que vem falar justamente da temática, lá na Epístola aos Romanos 7,19, ele diz assim, por que não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Olha só. Então, diante dessa temática da noite, o que nós buscamos trazer aos nossos irmãos, e eu também tenho buscado refletir depois que eu, assim, busquei estudar o tema. Qual é o movimento hoje que eu estou realizando como proposta de crescimento ao meu espírito? O que eu estou realizando no meu dia a dia, na minha construção, para que realmente eu possa ser considerado futuramente como alguém bom, alguém que realmente expanda essa centelha divina que nos auxilia. Continuando no livro Omissão, no próximo parágrafo,
Emmanuel nos diz: não permitas que a omissão se erija em teu caminho por chaga irremediável. Olha que interessante. Ou seja, novamente, o textinho que nós lemos anterior, que é do Livro dos Espíritos, o mal, ele ainda é o quê? Ele é intrigante, é audacioso. Por isso que acaba por intimidar o bom, o belo. Então, nós precisamos passar por cima. Nós precisamos sobrepor o bom. Nossa querida irmã Simone, ela coloca uma observação interessante. Semelhança atrai semelhante. E como estamos e o que fazemos de nós é o que nos definirá perante essa atração espiritual. É atração, é energia. Quanto mais eu emito bom, deixo de omitir aquilo que é meu, que é centelha divina, quanto mais eu vou fazendo esse movimento belo, o que acontece? Como a Simone muito bem aqui colocou, eu vou atrair pessoas, eu vou atrair situações para que esse bom e esse belo possa contagiar a todos os nossos irmãos, a todos aqueles que estão também nessa busca e nessas dificuldades. Então, o que hoje eu tento entender que ainda falta para que nós deixamos de ser omissos? Uma das questões é a nossa timidez. A gente tem ainda dificuldade em falar do bom, em falar de amor, em falar do belo. Por exemplo, o mal, ele é gritante. O que a gente observa? Sai uma notícia ruim, de repente o mundo inteiro, ele já sabe. Aquilo se propaga de uma forma muito rápida. Mas quando a gente vai falar do bom, do belo, de uma ação positiva, a gente vai trazer um sentimento positivo a alguém, parece que a gente é tímido, a gente tem vergonha de divulgar. Eu vejo isso muito nos relacionamentos. Por exemplo, quando há uma briga entre casais, essa briga se exalta, grita, briga, tem discussão. Quando a gente vai falar te amo para a esposa, para o marido, para o irmão, para a tia, para a mãe, a gente fala baixinho. A gente tem vergonha. Por quê? Porque essa timidez ainda deixa com que o mal possa se sobrepor sobre o bom. Então, nós não possamos mais, a partir de hoje, a partir dessas reflexões tão sábias que Emmanuel vem nos trazer através desse capítulo, vamos deixar de omitir aquilo que é bom, falar mais daquilo que é bom, daquilo que é belo e daquilo que engrandece o nosso espírito. Avançando mais um pouquinho, Emmanuel continua dizendo: imagina-te à frente do amigo necessitado a quem podes favorecer. Todos nós, pessoal, hoje nós estamos falando aqui da doutrina bendita dos Espíritos, mas todos nós, independente do trabalho espiritual ou não, nós podemos fazer o bom, o belo ao outro. Nós podemos fazer aquilo que o nosso coração acaba por levar como bandeira de auxílio e de amparo. Então, à frente das pessoas, vamos nos imaginar, vamos colocar essa bandeira, esse entendimento a partir de hoje, para que eu possa não falar palavras que possam denegrir ou possa decair ao nosso irmão, mas sempre que eu possa levar uma palavra de otimismo, uma palavra que eleve, uma palavra que ali alimente o espírito daquele que também passa por necessidades N e que nós não conhecemos, mas que em quatro paredes, no momento que ele vai fazer as suas preces, no momento que vai refletir sobre o seu dia, essas questões, elas vêm à tona. E Francisco, nosso irmão da Agenda Espírita, ele estava lendo uma mensagem muito interessante, nos dizendo que esse movimento onde nós não aceitamos certas condições, onde o nosso pensamento vai se limitando, vai denegrindo, nós vamos ocasionando ao nosso corpo físico toda uma impressão deletéria. Então, precisamos deixar esse olhar ainda tão ruim para com o outro, e o que eu puder fazer para erguer, para levantar, para ajudar, façamos. Aquilo que eu verificar no outro, que eu ainda não compreenda, não entenda, vamos nos calar, para que nós não nos comprometamos mais e sim possamos ajudar ao progresso de todos. Avançando, Emmanuel continua dizendo: não te detenhas a examinar processos de auxílio. E aí nós voltamos àquela frase:
que no início da palestra eu disse que um amigo espiritual se aproximou dizendo: quando a caridade, quando o auxílio, ele é muito discutido, ele chega tarde. Então vamos fazer, vamos mobilizar, vamos ajudar a espiritualidade que busca nos auxiliar num momento tão delicado que vivemos. Passamos agora recentemente por uma pandemia, onde observamos hoje todo um processo mental que se adquiriu e que está trazendo transtornos N. Então, quando for para auxiliar, vamos ao encontro. Quando formos para auxiliar, vamos realmente buscar fazer esse movimento de reerguer, sem muita discussão. O auxílio não deve e não pode chegar tarde. Nós precisamos iniciar esse auxílio, iniciar esse movimento que precisa partir inicialmente para conosco, porque não adianta eu só auxiliar fora, esquecendo realmente de mim. Eu preciso primeiro me tratar, eu preciso primeiro me conhecer para que depois eu possa ofertar ao outro todo esse movimento de ascensão. E continuando, Emmanuel continua a dizer: é possível que amanhã não mais consigas vê-lo com os olhos da própria carne. Olha só. Então, o auxílio que eu possa fazer hoje, não vamos deixar para amanhã. Alguém aqui sabe o que daqui 5 minutos, como nós estaremos? Eu não sei. Eu posso estar fazendo aqui uma live e, de repente, através dessa live eu posso desencarnar. A gente não sabe o que vai ocorrer daqui a 5 minutos. Às vezes hoje um amigo nos pede um auxílio, a gente diz assim: eu vou deixar para amanhã, amanhã eu ligo, amanhã eu faço. Não vamos ser omissos. Olha o tema, omissão. Vamos fazer agora, vamos fazer hoje, vamos proporcionar hoje o bem, no máximo que nós pudermos fazer, para que aquele sentimento de remorso amanhã não se apresente falando: poxa, poderia ter feito. Poxa, poderia ter falado algo a mais, dito uma palavra que pudesse auxiliar os nossos irmãos. A Sabrina aqui coloca, Sabrina, tive aí a alegria de conhecê-la lá no Lar de Frei Luís, no Rio de Janeiro, que é a cidade também do nosso irmão Francisco, Niterói. Ela diz: as palavras curam. No momento que mais precisei, me senti muito abraçadas pelas palavras de carinho que recebi. Ou seja, olha só o que o texto vem nos dizer: imagina-te à frente do amigo necessitado a quem podes favorecer. Ou seja, não vamos deixar para amanhã o bem que nós possamos fazer hoje. Como o texto aqui encerra o parágrafo dizendo: é possível que amanhã não mais consiga vê-los com os olhos da própria carne. E aí eu vou ficar me perguntando, vou ficar ali trazendo aquele sentimento ruim e o que eu poderia ter feito que eu deixei de fazer. A nossa querida Elim também lá de Canhotinho, no Pernambuco, estive agora há um mês e pouquinho atrás, e tivemos o prazer aí de realizar um seminário, pude conhecê-la também. Ela coloca: Sérgio, divulgar as caridades realizadas devem ser divulgadas? Eu creio que sim, pois notícias ruins são divulgadas o tempo todo. Não acho errado expor o bem que foi feito. Eu também acho interessante a divulgação. O que a gente tem que tomar cuidado é que essa divulgação não acabe por humilhar aquele que está recebendo. Né? Eu vejo, às vezes, a pessoa chegando na ânsia de ajudar, na ânsia de ali poder fazer uma caridade, mas quer que o outro faz vídeo, que o outro fale, que o outro tira foto para divulgar, que é ele que está divulgando. Então, divulgar, sim. Divulgar, sim, o que é bom, o que é belo. A caridade eu também acho um movimento muito importante, porque isso também proporciona ao outro essa vontade. A gente vê aí na internet vários vídeos de pessoas que vão se movimentando nessas ajudas. O que a gente tem que tomar cuidado é que isso não se torne algo vaidoso, algo que eu queira aparecer ao invés de a caridade, ou seja, aquele movimento se faz. Tem muitas casas espíritas, por exemplo, que acabam divulgando, por exemplo, aqui em Birigui mesmo, nós temos entrega de cestas básicas, então divulga-se ali uma foto com a entrega das cestas básicas, mas como
uma transparência, de demonstrar àqueles que estão ajudando que o material realmente ele está sendo direcionado à sua necessidade, e a partir daí incentivar a mais irmãos que possam doar, que possam ali colaborar nesse movimento de caridade. E avançando mais um pouco, Emmanuel continua: supõe-te ao pé do companheiro sofredor, a quem desejas aliviar. Maior dos espíritos que já pisou nesse solo, que é Jesus. Em nenhum momento nós observamos Jesus querendo ser servido. Jesus veio para servir e nos mostra tamanha humildade quando lava os pés dos discípulos. Ou seja, olha o texto que lindo. Supõe-te ao pé do companheiro sofredor, a quem desejas aliviar. Vamos deixar o nosso orgulho, a nossa presunção e nos colocar realmente como servidores do Cristo. A partir do momento que a gente entende, pessoal, que eu muito mais recebo do que eu dou, a gente muda a nossa ideia de caridade. A gente quer fazer, a gente quer se colocar. Por isso que Jesus também tem uma frase de Jesus que eu acho linda, e eu sempre guardo, eu sempre levo para a minha vida, que ele diz assim: há mais felicidade em dar do que em receber. Por quê? Porque são questões da alma. Um trabalho espiritual que é desenvolvido, que facilita o outro a buscar conhecimento. Uma palavra, como os nossos irmãos aqui estão dizendo, que toca o coração. Quem sabe hoje, nesse momento aqui, nós estamos refletindo sobre o tema omissão, alguém que está aqui não busque e desperte para uma realidade que está necessitando, ou que o Sérgio desperte para uma realidade que está necessitando. Então vamos avançar nesse sentimento, vamos avançar. Olha só, as pessoas comentando sobre remorso, sobre arrependimento. Então por que não fazer hoje? Por que não fazer hoje? Sabe por que nós não fazemos? Porque a gente acha que o tempo está ao nosso favor, que nós temos controle sobre o tempo, e nós não temos. Como eu disse, e novamente aqui volto a relatar, nós não sabemos como nós estaremos daqui a 15, 20, 5 minutos. Então façamos agora o bem que pudermos fazer. E o texto continua: não demores o socorro preciso. Aquilo que a gente vem comentando anteriormente, né? A caridade, ela precisa ser agora, precisa ser hoje. É provável que o abraço de hoje seja o início de longo adeus. Olha que lindo. É provável que o abraço de hoje seja o início de um longo adeus. Ou seja, vamos começar esse movimento e no momento que ocorra um desencarne, no momento que ocorra algo, eu tenho a minha consciência tranquila em dizer: eu fiz tudo aquilo que eu poderia fazer. Por isso que nós estamos falando de omissão. Não vamos ser omissos. São chegados os tempos, meus irmãos, onde nós vivenciamos uma transição planetária que nós precisamos assumir a nossa posição. Nós precisamos assumir a nossa posição. Não é ficar em cima do muro, não. Eu preciso assumir a realmente me ajudar, porque nós sabemos que a ajuda inicia para conosco, e ofertar isso ao outro. Precisamos, como tem um trecho do Evangelho que vem nos dizer, não dá para servir a Deus e a Mamon. Para quem eu estou servindo? Se é para Deus, eu preciso ir ao encontro da dor. Eu preciso ir ao encontro do outro, do meu irmão, entendendo que ele é uma extensão viva minha, pois se estamos em um mesmo planeta e todos nós somos energia, nós estamos vinculados uns aos outros. Então, o que ocorre do outro lado do orbe, às vezes eu ouço muito assim: a guerra é lá na Ucrânia. Não interfere em nada, interfere diretamente no meu dia a dia, porque tudo é energia. Todos nós temos
uma psicosfera individual, que é aquela que eu alimento diariamente com os meus pensamentos, com as minhas emoções, e nós temos uma psicosfera planetária, onde o todo participa. Como nós estamos colaborando com essa psicosfera planetária? Nos omitindo daquilo que nós precisamos fazer ou colaborando com os braços de toda a espiritualidade amiga, com os braços do Cristo, o governador planetário? São reflexões que nós precisamos fazer. Eu tenho feito elas diariamente. E estudar esse tema, como eu disse no início da palestra, para mim foi meio que um tapa na cara, para falar assim: Sérgio, você está fazendo o que pode? Ou você está cômodo na sua linha de conforto, não fazendo mal, mas também deixando de fazer o bem? Como que você está lidando com isso? É nessa questão que nós precisamos. E avançando, agora a gente vai entrar em uma parte também muito interessante. Não adies o perdão, nem atrases a caridade. Meus irmãos, não vamos adiar o perdão. Não vamos deixar situações mal resolvidas por orgulho. Às vezes, nós precisamos daquela situação para nos fortalecer, mas não vamos deixar de que pós-vida nós levamos situações mal resolvidas, ou não vamos deixar que sentimentos, como o texto diz, não adies o perdão, possa comprometer o nosso corpo. A ciência, a medicina tem avançado, entendendo como que as nossas emoções, elas interferem diretamente no nosso corpo físico. Então vamos imaginar o Sérgio, durante 20 anos, não perdoa alguém, acumula aquele não perdão, aquela raiva. O que eu estou proporcionando ao meu corpo? Por isso que a doutrina bendita dos Espíritos, ela é libertadora. Porque quando nós vamos conhecendo este vasto campo da literatura, nós vamos aí nos desamarrando dessa construção que nós fazemos através das existências. Então, como o texto diz, não adies o perdão, resolva a situação enquanto estás a caminho, enquanto estás encarnados, para que eu construa aqui um amigo e não leve para o plano espiritual situações que, hora ou outra, precisarão ser solucionadas, precisarão ser trabalhadas. E ele diz também, nem atrases a caridade. É aquilo que a gente vem conversando durante toda a live. Vamos fazer hoje. Nós não sabemos o tempo que nós temos. E Emmanuel continua. Abençoa de imediato os que te firam com o rebenque da injúria e ampara, sem condições, os que te comungam a experiência. Então, olha só, em tudo, vamos dar graça. Até porque as piores das situações que os nossos olhos enxergam são elas que estão impulsionando o nosso espírito ainda adoecido. Então, aquele que te faz injúria, que te calunia, abençoa. Abençoa. Porque o outro não carregue com você o que é ruim. Abençoa a esses irmãos. Mas você abençoa. Precisa desbloquear. E ampara, sem condições, os que te comungam a experiência. Seja aqueles que realmente se fazem contigo, te demonstrando o caminho reto. Aquele amigo que te fala a verdade, que muitas vezes a gente fica mexido na hora, ou aquele companheiro ou companheira, aquela mãe, aquele irmão que te fala, Sérgio, tá errado, não é por aí. Abençoa esses que hoje são raros, mas são eles que estão lhe auxiliando a sua experiência. E avançando um pouco mais, Emmanuel continua. Se teus pais, fatigados de luta, são agora problemas em teu caminho, apoia-os com mais ternura. Olha que lindo.
né? Aqueles que, independente, pessoal, independente da realidade hoje que se vive com o pai, com a mãe, a forma como esse convívio se dá, nós precisamos abençoar, pois foi através deles que nós estamos tendo a oportunidade hoje de vivenciarmos a experiência da carne. Através deles. Então, se eles estão, como o texto diz, fatigados de luta e são agora problemas em teu caminho, apoia-os com mais ternura. Sentimento de gratidão. Só pela oportunidade que eles estão lhe dando de hoje, nós estarmos aqui pisando neste solo e aproveitando dessa experiência, nós já deveríamos ser gratos uma existência inteira. E Emmanuel continua: se teus filhos, intoxicados de ilusão, te impõem dores amargas, bendize-lhes a presença. Ou seja, aqueles que estão conosco necessitam do nosso amparo. Não vamos ser omissos. Não vamos dizer simplesmente eu lavo as minhas mãos. Às vezes eu necessito daquela experiência, e aquele espírito que ora está como filho, escolheu esse papai, escolheu essa mamãe, então bendize-lhe a presença, ajuda, mesmo que diante de tamanha dificuldade, ajuda, pois ali está um espírito encaminhado. Ali está um espírito que necessita desse apoio familiar. Olha o que nós dizemos anteriormente, nosso planeta é um hospital, não busquemos santos ou pessoas puras que nós não iremos encontrar. E aquele que se coloca nesse verniz, hora ou outra, pelas expectativas que nós criaremos, nós iremos nos frustrar. Porque aqui ainda é um planeta hospital. Ou seja, todo trânsito, todos aqueles que estão transitando momentaneamente, trazem as suas dores, as suas necessidades. Então, o nosso papel é o de auxílio e não de julgamento. E Emmanuel continua: se o trabalho espera por tuas mãos, arranja tempo para fazê-lo. Olha só. E aqui nós estamos dizendo o trabalho material, mas também o trabalho espiritual. Se o trabalho espera por tuas mãos, arranja tempo para fazê-lo. Olha novamente a omissão. Somente não fazer o mal não dá. Nós precisamos nos movimentar. E quanto há de trabalho na seara de Deus? Não só na doutrina espírita, mas qualquer tipo de denominação de auxílio de caridade. Possamos estar lá fazendo uma sopa, auxiliando o irmão, dando uma boa noite, entregando uma água, entregando uma cesta básica. Gente, trabalho não falta. O que falta é boa vontade. O que falta é sairmos do nosso comodismo de ficarmos apenas em cima do muro dizendo eu não faço mal, mas deixa de fazer tantas coisas boas. Porque nós temos essas ferramentas, que são as nossas mãos, as nossas ferramentas mentais, que nos auxiliam na construção de um mundo melhor. Porque se nós participamos diretamente dessa psicosfera planetária, os nossos pensamentos, as nossas ambições futuras, aquilo que eu quero para o futuro, para o planeta, para os meus filhos, para todos aqueles que estão ao meu derredor, eu posso construir. Porque o pensamento, ele é força criadora. Então não vamos deixar o trabalho, seja ele no campo material ou no campo espiritual. Como o texto diz, arranja tempo. Arranja tempo, porque tempo, ele é prioridade. Quando eu digo que eu não tenho tempo para alguma coisa, eu posso me perguntar, será que aquilo realmente é prioridade? Porque quando é prioridade, eu arrumo tempo a qualquer hora, a qualquer minuto, seja dia, seja noite, seja de madrugada, eu faço esse movimento. Então vamos priorizar
o que é bom, o que é belo, aquilo que proporciona alegrias eternas, não alegrias passageiras que ficam com o desencarne do nosso corpo físico. E Emmanuel continua: se a concórdia te pede cooperação, não retardes o atendimento. Olha que lindo, pessoal. Se a concórdia te pede cooperação, não retardes o atendimento. A gente vai perceber hoje, até o final da palestra, esse movimento de entender esse texto, a omissão, porque às vezes a gente faz a leitura, a gente faz aquela leitura rápida e acaba por não perceber nas entrelinhas a beleza e a grandiosidade que a mensagem traz. Eu, particularmente, estou saindo com um olhar totalmente ampliado diante dessa palavra, porque anteriormente eu não dava uma visão, um olhar mais ampliado que a omissão. Para que todo momento que eu observar algo, principalmente quando se faz no me dedicar ao outro, para um auxílio, um amparo, eu possa deixar de ser omisso. Então, se a concórdia te pede cooperação, não retarde o atendimento. E Emmanuel continua: não percas a divina oportunidade de estender a alegria. Alegria, pessoal. Vamos deixar de falar do que é ruim. Já tem muita gente fazendo propaganda do ruim. Vamos falar de alegria. Vamos falar de Deus. Vamos falar de esperança. Vamos falar de dias melhores. Vamos falar de caridade. Vamos falar de movimentos que nos reergam e não que nos puxem mais para o solo. Divulgar alegria. Naquele momento que a gente vê uma notícia ruim, ou que uma notícia ruim chega em nós, que ela pare em nós. Vamos, a partir de hoje, divulgar o que é bom. Às vezes chega aquela novidade ruim, a gente já quer propagar, já quer divulgar. Para quê? Se nós estamos aqui entendendo que todos nós estamos participando de uma corrente de energia, e embora aquilo possa não estar me afetando, se encontra uma mente que está em um processo de decaída, ela vai receber aquele impacto. Então não sejamos nós que estamos propagando o mal. Olha só o texto, que belo: não percas a divina oportunidade de estender a alegria, de levar a alegria àqueles que necessitam. Tudo o que enxergas entre os homens, usando a visão física, é moldura passageira de almas e forças em movimento. Gente, que lindo! Vou ler novamente. Tudo o que enxergas entre os homens, usando a visão material, física, é moldura passageira de almas e forças em movimento. Então vamos hoje construir aquilo que não vai ficar na matéria, aquilo que eu vou levar como realidade espiritual, aquilo que a traça não come, não rói, aquilo que hoje eu vou construir e que mesmo com a morte do meu corpo físico está registrado no meu arquivo espiritual, do conhecimento que eu levo, do bem que eu faço, da alegria que eu estendo ao outro. A Eliana Vilela coloca, nossa querida Eliana, vamos falar de amor ao próximo, em momentos tão delicados que nós vivemos. Os Espíritos vêm nos dizer, nós passamos agora recentemente pelo Natal, que neste mês de dezembro é um mês onde eles conseguem um alcance de auxílio muito grande. Por quê? Porque os nossos corações estão mexidos. É aquele mês que eu quero doar, que eu quero fazer a caridade, que eu quero estar com a minha família, que eu quero estar envolvido com aqueles que eu não conversava, mas que eu quero ter esse momento mais próximo. E aí os Espíritos perguntam: por que esse sentimento ele acontece apenas em dezembro? Por que nós não estendemos esse sentimento por todo o ano? Para que esse auxílio, para que esse encontro com a dor, ele possa também se estender e assim os Espíritos nos auxiliarem em todas as nossas necessidades. Por isso que o texto diz:
né? O que nós estamos enxergando hoje é moldura passageira no plano material. É moldura passageira. É isso, né, Simone? É um texto forte. É interessante porque a gente, quando vai ler esses textos, às vezes até em Evangelho no Lar, a gente não para ver a grandiosidade da mensagem. Aquilo que está nas entrelinhas, e quando a gente busca realmente estudar e compreender, como a Simone coloca, é um enorme puxão de orelha. Então vamos começar hoje esse plantio dessa semente para agir no bem, para falar do bem, para falar do que é bom, para falar do que é belo. E deixar de falar do que é ruim, do que é mal, do que é negativo. E Emmanuel continua: faze em cada minuto o melhor que puderes, seja qual for a dificuldade. Não desertes do amor que todos devemos uns aos outros. E se recebes em troca pedra e ódio, vinagre e fel, sorri e auxilia sempre, porque é possível estejas ainda hoje na terra diante dos outros, ou os outros diante de ti, pela última vez. Novamente, Emmanuel trazendo as observações. Embora você receba pedra, você receba ódio, vinagre, fel, sorria e auxilia, porque o problema não é seu. Se alguém está lhe lançando algo, é como um presente. A dinâmica do presente. Se, por exemplo, eu pego essa necessaire e nesse momento eu oferto ela a vocês, estou dando um presente a vocês. E vocês dizem assim: Sérgio, eu não quero essa necessaire. Para quem que vai ficar o presente? Para o Sérgio. Da mesma forma, são esses sentimentos. Se alguém lhe oferece ódio, vingança, não receba esse presente. Nós não somos lixos para acumular em sentimentos e esses sentimentos deletérios. Não receba presentes que não lhe tragam alegria ou bem-estar. Devolva ao remetente. Por isso que esse texto belíssimo, e eu vou fazer questão de ler esse, que é o parágrafo final, que diz: faze em cada minuto o melhor que puderes. Seja qual for a dificuldade, não desertes do amor que todos devemos uns aos outros. E se recebes em troca pedra e ódio, vinagre e fel, sorri e auxilia sempre, porque é possível estejas ainda hoje na terra diante dos outros, ou os outros diante de ti, pela última vez. Novamente, a omissão. Vamos trabalhar hoje os sentimentos, para que amanhã eu não diga assim: por que eu não fiz? Por que eu esperei o desencarne para que agora o remorso possa fazer parte do meu dia a dia? Então, fazer o bem sempre, não fazer o mal apenas, não dá mais. Não dá mais para ficar em cima do muro. Vamos nos posicionar. Vamos reerguer aqueles que estão conosco em caminhada. Vamos ofertar o nosso melhor ao outro. E se recebermos pedras, ódio ou qualquer outro tipo de sentimento, não recebamos o presente. Deixe com que o presente fique com aquele remetente. Porque o Espírito nos diz que uma árvore, ela só leva pedradas porque ela dá frutos. Então que possamos nós sermos essas árvores que Jesus está adubando, que Jesus está alimentando, para que nós possamos dar bons frutos e que esses frutos possam alimentar a todos de forma salutar. Eu quero aqui imensamente agradecer a todos, agradecer a vocês que estão aqui comentando, comentários belíssimos. Muito obrigado pela presença, pelo carinho, por acompanhar esses estudos. Nós estamos aqui através do canal Agenda Espírita Brasil. Então, se inscrevam para que possam receber de todo esse conhecimento, de todo esse amparo também.
E para que a gente possa encerrar, para que o Francisco retorne para os agradecimentos finais, nós vamos fazer a nossa prece, rogando a Deus, rogando a Jesus, que possa nos abençoar, abençoar a vocês, abençoar a nossa casa, material e espiritual, abençoar a todos nós. Então eu convido, nesse momento, não como forma de ritual, mas apenas como forma de uma melhor concentração, que nós possamos fechar os olhos. E levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esse momento, onde aqui estamos ligados pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções. Agradecer pela tecnologia permitida por Deus, que vai a tantos lares hoje aqui, quantos irmãos assistindo e quantos não terão oportunidade futura de também assistir a essa palestra, esse momento de reflexão. Que a espiritualidade amiga possa auxiliar-nos na compreensão do tema da noite, para que dia a dia possamos iniciar uma nova construção, uma construção de pensamentos elevados, de sentimentos elevados, para que o nosso corpo imprima tudo aquilo que há de salutar em nosso espírito e em nossa centelha divina. Rogamos, Senhor, por nosso irmão Francisco, pela Agenda Espírita Brasil, que continuem sendo abençoados para continuar levando de todo esse trabalho e essa divulgação, onde, através do conhecimento, vão ajudando a tantos corações a se libertarem de amarras construídas através das existências. Nos abençoa, nos ilumina, nos fortalece. E é com esse sentimento de gratidão a Deus que pedimos: fica conosco, hoje e para todo sempre. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus por mais esse auxílio, graças a Deus por mais esse amparo. Que Jesus nos abençoe e que Jesus nos ilumine. Muito obrigado, querido amigo Sérgio, pelo banquete de luz que você acabou de ofertar através da Agenda Espírita Brasil, a todos nós que aqui semanalmente estamos vibrando com essa mensagem da doutrina espírita tão consoladora, tão esclarecedora, uma palestra linda, como você desenvolveu tão bem esse tema, omissão, né? Que é um tema, como você falou, às vezes a gente lê, passa por cima de tantas coisinhas que essa página traz, na sabedoria do Emmanuel. Então, nós agradecemos a todos que nos prestigiaram, tanta gente esteve aqui, né? Pedimos para que se inscrevam no na nossa página aí, da Agenda Espírita no YouTube, para que acompanhem semanalmente. Convidamos a todos para estarem aqui conosco na próxima quarta-feira, né, quando alguém estará fazendo o que o nosso Sérgio fez, nos servindo o banquete como o de hoje. Saímos daqui saciados. Sérgio, muito obrigado. Receba todo o carinho, não só do Francisco que te recebeu hoje, mas em nome de toda a Agenda Espírita no Brasil todo, de todos os amigos que nos prestigiam semanalmente. Foi um prazer conhecê-lo. Prazer foi meu, Francisco. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, obrigado à Agenda Espírita Brasil e obrigado aos nossos irmãos que carinhosamente participaram conosco nessa noite abençoada. Que Jesus abençoe a nossa semana e que tenhamos uma noite de muita paz. Que bom. Nós ficamos realmente satisfeitos, agradecidos a todos que nos prestigiaram e que semana que vem possamos contar com a presença de todos, né? Na divulgação que é feita aqui todas as quartas-feiras, nesse horário das 19 às 20 horas. Ficamos muito felizes com a maneira como o Sérgio nos atendeu, nos colocou à disposição para estar aqui conosco, e repito a ele o que disse anteriormente, quando a gente estava fora do ar, né, em conversa particular, que esta é a primeira vez, nós esperamos que seja a primeira de muitas outras, porque teremos, sem sombra de dúvida, toda vez que tivermos a oportunidade de ouvi-lo, será para nós uma satisfação imensa,
E contamos com você, Sérgio, em outras oportunidades. Obrigado, querido. Obrigado. Estaremos juntos. Que bom. Então, agradecemos a todos a presença, esse prestígio, agradecemos ao Sérgio pela linda palestra que realizou e vamos combinar um dia para que a gente possa falar daquilo que o Sérgio desenvolve lá na sua casa espírita, né? São as curas espirituais, com as suas experiências, etc. Tá bom, Sérgio? Um dia a gente vai combinar isso. Então, boa noite a todos, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus, nosso Pai, assim determinar. Muita paz a todos. Boa noite.